aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse recado, continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada. Glória a Deus. A paz seja com todos. Esse é o meu dever. A Nessa manhã de sábado, amado, todos falar. a paz do Senhor Jesus seja com você. A paz que excede a todo entendimento. Pois o final é amor. Que a paz seja contigo. Deus abençoe cada um. Em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar acerca do que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora Quantos têm se preparado para se encontrar com Deus? Eu gostaria de fazer essa pergunta a você, amado. Você tem se preparado para se encontrar com Deus, para a salvação da tua alma? Quantos que estão passando por esse lugar e que agora está ao alcance desse falante, estão preparados para se encontrar com Deus, para se encontrar com o Criador? Pois Jesus, ele vem. E a Bíblia diz no livro de Mateus, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 27, 26, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, dava-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Será que você, amado, está preparado para se encontrar com Deus? Não era assim nos dias de Noé. Nos dias de Noé não se preocupava em se preparar para encontrar com Deus. E nós vemos que nos dias atuais assim também sucede mais uma vez. Muitos estão comprando, vendendo, casando-se, dando-se em casamento. Só não estão se preparando para entrar na arca. Nos dias de Noé, meu irmão, a arca estava sendo construída. A arca ela representava, meu irmão, a salvação do homem. Eles entraram na arca. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Nos dias de Noé, Satanás tinha enchido o coração do homem de sodomismo, de imoralidade, de perversão. E não está distante, nos dias de hoje está pior. Nos dias de Noé, o povo não queria nada com Deus. Na geração de Noé, o povo só queria comer e beber. desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. A pura verdade a todos falar.
Evangelho de Lucas. Como foi nos dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, compravam, vendiam, comiam, casavam, se davam-se casamento. Ou seja, não estavam buscando a promessa da salvação. Não estavam se preocupando com a salvação da alma. Nos dias de Noé, eles não tinham esperança, eles não estavam acreditando que Deus destruiria a terra. Eles não acreditaram que Deus seria capaz de destruir a terra. Nos dias de Noé, eles duvidaram daquilo que Deus falou. Deus, ele disse: eu me arrependi de ter criado o homem sobre a face da terra. Então Deus, ele disse para Noé que destruiria a terra com o dilúvio. E Deus destruiu a terra com o dilúvio. Só que Deus, ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança com o homem através de Noé, que a terra não ia mais ser destruída com o dilúvio. Mas agora, este mundo atual, que hoje nós conhecemos, ele se entesoura para o fogo. 2 Pedro, capítulo de número 3, e versículo de número 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Este mundo atual que hoje nós conhecemos, ele se guarda, se reserva para o fogo. O dias de Noé foi destruído com água, mas a última geração vai ser destruída com fogo, do mesmo jeito que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Caiu fogo e enxofre do céu, consumiu todos os sodomitas. O fogo consumiu todos os sodomitas. Os sodomitas, eles estavam vivendo a vida de imoralidade. Eles estavam vivendo a vida de idolatria. Eles não queriam se sujeitar a Deus, como nos dias de hoje também. E Satanás encheu a terra de sodomita. Satanás está enchendo a terra de sodomita, de falsos profetas, enchendo a terra de iniquidade, semeando no coração do homem a semente da corrupção, a semente da maldade, para que não esteja sujeito a Deus e nem tampouco possa alcançar a salvação. Mas, meu irmão, saiba de uma coisa: o amor de Deus, ele não te poupa de ir para o inferno se você escolher caminhar assim. O amor de Deus, ele te poupa do inferno se você escolher caminhar de acordo com a vontade de Deus. O amor de Deus, ele só pode poupar o homem da condenação do inferno se ele escolher a Cristo, se ele escolher estar sujeito a Deus. Mas o amor de Deus não pode poupar o adúltero, o homem que deixa sua esposa e casa-se de novo, e a mulher, homens vivendo em adultério, casam-se e descasam. O amor de Deus não pode poupar o homem que vive em adultério de descer à sepultura e ir para o inferno. O amor de Deus não pode poupar o homem que está caminhando no homossexualismo e no lesbianismo de ir para o inferno, até que ele se arrependa e deixe a prática do sodomismo, até que se arrependa e deixe a prática imoral. Só que muitos não querem se arrepender, muitos não querem deixar os seus maus caminhos, muitos preferem se embebedar do que andar de uma forma reta e sóbria diante de Deus. Muitos preferem comer, beber e casar-se e dar-se em casamento. E a imoralidade sobre a terra, ela está se multiplicando. E a iniquidade sobre este mundo, ela se multiplica cada dia mais que passa, porque o amor de muitos tem se esfriado. Mas cidade de Goiânia, é a hora final, é tempo de se preparar para se encontrar com Deus. Você está preparado para encontrar com Deus? Você tem se preparado para se encontrar com o Senhor? Você tem preparado, meu amigo, para se encontrar com o Salvador? Você tem a garantia, meu amigo, que se você descer agora à sepultura, você estará com Cristo? Ou será que você estará na condenação? A condenação eterna. Porque a Bíblia fala de eternidade. A palavra do Senhor, ela fala de eternidade. Você está se preparando para a eternidade.
Você tem se preparado para encontrar com o Senhor. Deus, Ele pronunciou esta palavra. Prepara-te, ó moradores da terra, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, moradores de Goiânia, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Deixa suas bebedeiras, se arrependam, se convertam a Jesus Cristo. Deixa suas idolatrias, adore somente um, que é o Senhor Jesus Cristo, e não a Maria, não a Aparecida, não é Pelé, Maradona. Só tem um rei, ele se chama Jesus. O resto são falsos reis. O resto são reis segundo o coração do homem e não segundo o coração de Deus. Só tem um Senhor, só tem um soberano. O nome dele é Jesus. Não é Pelé, como disseram, como muitos dizem por aí, como estão dizendo. Só tem um rei, meu irmão, é Jesus Cristo. Mas os homens de seus corações têm se entregado aos ídolos. Os homens em seus corações têm se entregado à perdição, às dissoluções, às concupiscências do pecado, às orgias, ao sodomismo e à imoralidade sobre imoralidade. A cidade de Goiânia não é do Senhor Jesus, ela deveria ser do Senhor Jesus. O Brasil não é do Senhor Jesus, ele deveria ser do Senhor Jesus, mas ele é da Aparecida. A padroeira desse país é Aparecida. Não é Jesus que é o Senhor dessa nação, mas a Bíblia diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o seu Senhor. Só que o Deus deste país, meu irmão, são vários. É Aparecida, é Lula, é Bolsonaro. Tudo aquilo que o homem coloca em seu coração para reinar se torna o Deus dele. Tudo aquilo que o homem se entrega, meu irmão, a fazer a vontade do tal, assim se torna o seu próprio Deus. Pelo que assim foram entregues às práticas imorais, pelo que assim Deus, assim ele tem tirado de tanta idolatria sobre este mundo. Este mundo não se sujeita a Deus, mas rejeita a Deus. Porque como nós vemos, os ídolos hoje, eles têm em todo lugar uma multidão que arrasta, uma multidão que os segue, uma multidão que os ama, que os serve. Mas Jesus ele disse, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam, mas se outro vier em seu próprio nome, a esses vocês recebeis. Jesus ele disse, meu irmão, que em nome do Pai ele veio. Mas qual que foi a recompensa de Jesus? Foi crucificado pelo povo religioso, crucificado pelos políticos. Os políticos entregaram Jesus na mão do povo religioso, e o povo religioso entregou Jesus à crucificação. E dizem ainda que a voz do povo é a voz de Deus, não é a voz de Deus, é a voz do diabo. A voz do povo muito gritou, crucifica-o. E até hoje o povo em seu coração tem crucificado a Jesus. Até hoje o povo tem crucificado a Cristo. O povo brasileiro não ama Jesus. O povo brasileiro ama o dinheiro. O sonho do povo brasileiro não é andar nas ruas de ouro, mas é ter uma conta milionária, é ganhar na Mega Sena. Esse é o sonho do brasileiro. O sonho do brasileiro não é ganhar Cristo e ganhar a salvação da alma, caminhar na rua de ouro. É um povo avarento, que se não se arrepender, tarde demais será quando descer ao inferno. É um povo avarento e idólatra, porque o amor ao dinheiro é idolatria, avareza é o mesmo que idolatria, o amor aos bens materiais é idolatria. E a Bíblia diz, meu irmão, não acumuleis para si tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas acumulais para si tesouro no reino de Deus, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, aonde nem os ladrões nem minam e nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Jesus ele disse, não acumulem para si tesouro na terra. Jesus ele disse, acumulem para si tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde nem os ladrões nem minam, nem roubam. Para essa dálmata.
João capítulo 8, Eu tenho até medo. versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra do Senhor. A única verdade absoluta. João capítulo 17, versículo de número 17. A tua palavra, Pai, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A verdade única e absoluta é a palavra de Deus. Não há outra verdade. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. Eu te pergunto, você está firmado nessa verdade, na palavra de Deus? Certeza que você está firmado na palavra de Deus. Estar firmado na palavra de Deus não significa ser evangélico, não significa crer em Deus, não significa ser católico, não significa ter uma religião. Estar firmado em Cristo significa ouvir a palavra e a praticar. Significa que até agora, meu irmão, o mundo está firmado na areia, não está firmado em Cristo. Não está firmado em Cristo. Qualquer coisa tem derrubado e desviado a fé do povo. O povo tem se desviado do verdadeiro caminho que é Cristo, por muita pouca coisa, por quase nada, por causa de pastor, por causa de irmão, por causa de padre, por causa disso e daquilo. É porque são meninos na fé e nunca chegam ao conhecimento e não querem. O povo hoje desperdiça o seu tempo e não tem tempo para Deus, desperdiça o seu tempo com tantas coisas, mas não tem tempo para Deus. Eu te pergunto, Deus terá tempo para você? Os homens hoje preferem passar tempos na frente da televisão, assistindo novela, assistindo futebol. E eu te pergunto, você dedica o mesmo tempo à leitura da Bíblia? Você dedica o mesmo tempo na leitura da Bíblia Sagrada? Porque Jesus falou: examine as Escrituras Sagradas, elas que de mim testificam, e são nelas que vocês encontram a vida. Então, se nós encontramos vida nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, logo não há vida fora da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A recompensa, meu irmão, da homossexualidade, lago de fogo e enxofre; dos adultérios, das bebedeiras, lago de fogo e enxofre. Como fala em Apocalipse, capítulo de número 20, e versículo de número 15, versículo de número 13, a saber, lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. É essa morte, meu irmão, que a Bíblia diz que o pecado traz. É essa morte, meu irmão, lago de fogo e enxofre, que as iniquidades estão levando a muitos. Se desperta, moradores da terra. Se desperta, cidade de Goiânia. Se desperta, moradores da terra, porque Cristo ele vai cobrar do homem aquilo que ele tem feito por intermédio do corpo e fora do corpo. Deus ele há de trazer a juízo. A Bíblia diz que cada um terá que dar conta diante de Deus de si mesmo. Cada um vai ter que dar conta diante de Deus de si mesmo. Cada um vai ter que responder por si próprio diante de Deus. O pai não levará a maldade do filho, o filho não levará a maldade do pai. Ninguém pode salvar uns aos outros. Cada um busca a Deus pela sua própria salvação. E não tem como o filho buscar a Deus para salvar o pai, não tem como o pai buscar a Deus para salvar o filho. Cada um dará conta de si mesmo. Você já parou para pensar, amigo? Você já refletiu nisso? Que um dia todos nós, diante de Deus, teremos que comparecer. E todos nós teremos que prestar conta com Deus. Se Deus fosse te julgar agora, da forma que você está, você receberia o céu ou o inferno? Se Deus fosse julgar a você, meu amigo, que me ouve agora, você estaria preparado para esse dia? Você receberia qual recompensa? Qual o galardão? O galardão da vida, que é a salvação, e o galardão da morte, a qual é a condenação. Reflete bem nisso, amigo.
Reflete bem nisso, meu irmão. Porque para o homem, ele está ordenado morrer uma única vez, vindo então após a morte o juízo. Para o homem está determinado morrer uma vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E após a morte segue a juízo. Cada um será julgado por Deus, sim. Isso não te traz preocupação? Isso não te traz, meu amigo, preocupação? Saber que por Deus seremos julgados, cada um, todos nós. Isso não te traz preocupação? Você apronta para se encontrar com Deus. Você se prepara para se encontrar com o teu Criador, com o teu Salvador. Em João 8,31, Jesus ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Um dia os moradores da terra, cidade de Goiânia, povo brasileiro, um dia vão se arrepender e tarde demais vai ser. O dia de se arrepender para se encontrar com Deus é hoje, mais tarde vai ser se o homem ele se encontrar com Deus despreparado. Tarde vai ser, meu amigo, se o seu último dia for hoje e você não estiver preparado para encontrar com Deus. Não queira, meu irmão, partir dessa vida sem Cristo. Não queira, meu irmão, partir dessa vida desconcertado com Deus. Não queira, meu amigo, estar desconcertado com Deus. Porque, meu irmão, o inferno é real. E Jesus, ele pregou. Jesus, ele disse: temam a Deus, que ele lança o corpo e a alma no fogo do inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e que com a alma nada podem fazer. Temei antes aquele que tem poder para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Nós temos que temer mais a Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus, é seguir os seus caminhos. Segunda Pedro capítulo 3, versículo de número 2. Primeiro versículo: amado, escreva agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com a exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas,
pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Essa é uma palavra fiel, como toda a palavra da Bíblia. Toda. Não tem uma palavra na Bíblia que não foi inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela foi divinamente inspirada por Deus. E ela é proveitosa para ensinar e para corrigir. Nos últimos dias virão escarnecedores. Aqui está escrito na Bíblia. Nós não estamos esperando uma geração que vai deixar os seus maus caminhos para seguir Jesus. Nós não estamos esperando uma multidão falando, olha, hoje eu quero Jesus, hoje eu quero deixar o homossexualismo, deixar a idolatria, cachaça. Nós não estamos esperando isso. Nós não estamos esperando isso. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus. Quem tem ouvidos para Deus, dá ouvidos à palavra de Deus. Mas quem tem ouvidos para o diabo, dá ouvido a tudo que tem ao seu derredor, mas somente não dá ouvidos à palavra de Deus. E Jesus, ele diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E Jesus, ele disse mais, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. As ovelhas de Cristo ouvem a sua palavra e seguem. Só que aqui na Bíblia está dizendo que nos últimos dias haverão escarnecedores. Sabe o que é um escarnecedor, meu irmão? Escarnecedor é o que duvida, é o que zomba, que escarnece. Jesus foi escarnecido na cruz. Na cruz Jesus foi escarnecido e zombado. Jesus na cruz, eles disseram, desce daí e salva-te a ti mesmo. Desce daí e te salva a ti mesmo. Jesus estava sendo escarnecido na cruz. Jesus foi zombado na cruz. Mas aqui a Bíblia está dizendo que nos últimos dias muitos escarnecedores se levantarão. E a terra, Satanás encheu a terra de escarnecedores. Um povo incrédulo, um povo que não busca a salvação, um povo que tem zombado de Cristo, que tem zombado da promessa da salvação, um povo que não está preparando para se encontrar com Deus, um povo que está colocando a sua confiança na política, um povo que está buscando confiar em seus políticos, um povo cego caminhando para a beira do abismo da condenação, confiando em suas religiões. Ei, meu irmão, a tua religião está te enganando. A religião está enganando o homem. A tua religião não pode te salvar. A religião não pode salvar o homem. A religião não pode oferecer ao homem salvação. Catolicismo não pode levar o homem ao céu. A Maria não pode levar o homem ao céu, não pode interceder junto de Deus. Ela não está intercedendo junto de Deus. A tua religião está mentindo. A religião tem enganado a milhões e milhões. E a milhões no vale da decisão. Milhões no vale da decisão. Mas aqui a Bíblia está dizendo que muitos andariam segundo suas próprias concupiscências. Ou seja, pessoas que conhecem a verdade do Evangelho, mas seguindo seus próprios caminhos, seguindo seus deleites, segundo seus interesses, caminham. E é por isso que este mundo está cheio de imoralidade, cheio de gay, cheio de lésbica, cheio de cachaceiro, cheio de idólatras que amam mais o futebol do que a Deus, porque este mundo está andando segundo as suas próprias concupiscências e não segundo a Cristo, não segundo a palavra de Deus. Eu te pergunto, meu irmão, qual que é a esperança? Qual que é a esperança que você tem da eternidade? Qual a esperança que uma pessoa tem de encontrar Deus se ela não buscou a Deus? Como que uma pessoa que não buscou a Deus, ela pode encontrar Deus na eternidade? Essa pergunta, meu irmão, é uma pergunta que eu faço a você agora nesse momento. Como uma pessoa cujo qual, conhecendo a Deus, não honrou a Ele como seu Senhor, como essa pessoa ela pode ter a esperança da salvação se a Cristo não se sujeita, se a Cristo não busca? Como a pessoa pode ter a esperança da salvação vivendo em suas bebedeiras e acham normal caminhar dessa forma, e acham que não tem nada demais, e acham que isso é normal diante de Deus, mas não é.
A queda de Noé começou, meu irmão. A queda de Noé começou a partir do momento que ele foi encontrado bêbado, caído. Ali começou a destruição. As suas filhas o embebedaram novamente e tiveram filhos com ele, com o próprio pai. A destruição do homem, meu irmão, ela começa quando o homem deixa a sobriedade. E aqui a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, sejam sóbrios e vigilantes até a volta do Senhor. Nós temos que ter a sobriedade diante do Senhor, diante de Jesus Cristo. E quantos assim perseveram em caminhar de forma honrosa diante de Deus, em sobriedade, de uma forma reta na sua conduta, não dada à idolatria, mas verdadeiros adoradores de Deus, não caminhando no erro, em suas imoralidades, mas antes buscando a santificação. Meu irmão, se apronta para se encontrar com Deus. Saiba, meu irmão, o que essa palavra diz. Após a morte, meu irmão, ao homem segue a juízo. Ninguém vai, meu irmão, descer ao purgatório. Não existe purgatório. Ninguém, meu irmão, após a morte, ele vai reencarnar em outro corpo. Não existe isso, meu amigo. Isso é dissoluções. Isso é falso evangelho. Isso é religião. Isso não é palavra de Deus. Religião não é palavra de Deus. A palavra de Deus não se inclui em nenhuma religião. E para a salvação do homem não é necessário a religião, é necessário somente Cristo. Por isso não procura a igreja evangélica, procura Jesus. Não procura a igreja católica, procura você ser igreja de Cristo. Procura você se tornar igreja fiel de Cristo. Porque a igreja não é um lugar, meu irmão, onde se vai. Igreja não é um lugar, meu irmão, onde você senta para ouvir a palavra. Igreja, meu irmão, são pessoas que se reúnem como igreja. São pessoas que em nome de Cristo permanecem e prevalecem na fé, segundo a Bíblia Sagrada. Goiânia não está buscando se tornar a igreja de Cristo. Goiânia está atrás dos falsos profetas, está dando ouvido a espíritos enganadores, fazendo campanhas, pagando para receber uma bênção do céu, meu irmão. A bênção do céu não está à venda. Ninguém pode pagar para receber aquilo que vem do alto. Ninguém pode pagar, meu irmão, para receber de Deus qualquer coisa. A salvação, meu irmão, ela não vem por obras, não vem por religião, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos, mediante a fé que em Cristo Jesus há. Aqui ninguém está dizendo para você deixar de buscar Deus, porque ir para a igreja evangélica não é buscar Deus. Ir para a igreja evangélica não é buscar Deus. Ir para a igreja católica não é buscar Deus. Buscar Deus, meu irmão, é em qualquer lugar. Porque a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz que em todos os lugares Deus está. E a Bíblia diz que o corpo é o templo e morada de Deus. A Bíblia diz que é dentro de você que Deus quer habitar. Em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Essa é a casa de Deus, meu irmão, o seu corpo. É dentro de você que Deus quer habitar. É esse o templo da glória de Deus. A casa de Deus não é a Assembleia, não é a Universal, não é a Deus Amor. A casa de Deus, meu irmão, são os verdadeiros cristãos. São os verdadeiros adoradores de Cristo. São aqueles que são verdadeiros adoradores de Deus. Mas aqui a Bíblia está dizendo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, andando segundo suas próprias vontades, andando segundo suas próprias dissoluções, andando segundo as suas próprias vontades, paixões infames. Paixões infames. A destruição do homem, meu irmão, ela já está na terra, não é de hoje. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Tendo conhecido a Deus, não honraram a Deus como Deus. Mas antes, em suas paixões, o homem tem se contaminado e se corrompido. Romanos capítulo 1. Livro de Romanos, no capítulo de número 1. E no versículo de número 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus
sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus. Eu te pergunto, Deus é só amor. A Bíblia está falando em Romanos 1,18, do céu manifesta a ira de Deus contra aqueles que andam na impiedade, na injustiça, que detêm o caminho da verdade e mentira, que são conhecedores deste caminho, mas têm abandonado a Deus. A ira de Deus, ela se manifesta sobre aqueles que têm abandonado seus caminhos, sobre aqueles que têm abandonado a fidelidade e a retidão com Deus. A ira de Deus, ela se manifesta sobre aqueles que andam de forma injusta, tendo conhecido a justiça de Deus, tendo conhecido a verdade de Deus, não seguir a verdade. O mundo tem suas verdades, o mundo tem muitas verdades, mas são falsas verdades, porque é a mentira, só é uma verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu não estou pregando aqui a minha verdade. Eu não sou dono dessa palavra. A Bíblia Sagrada pertence a Deus. Eu estou pregando a verdade de Deus. Só Jesus salva. E Deus, ele não precisa de uma religião. Ele não precisa de um templo de parede. Você que tem que ser o templo de Deus, é você que deve se tornar a igreja de Cristo, porque Deus não tem compromisso com placa, Deus não tem compromisso com instituição religiosa, Deus tem compromisso com os verdadeiros adoradores. Aqui em Romanos 1, versículo 21 diz: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. O coração de muitos tem se obscurecido por não buscar Deus, por não se sujeitar a Deus. O coração de muitos tem se ensoberbecido. O coração de muitos tem se endurecido por não se sujeitar a Deus, por não querer saber de Deus. Porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, mas antes em seus discursos se desvaneceram. Ou seja, se apagaram seus discursos. O discurso do povo hoje é só comprar, vender, comer, beber. O que importa é ser feliz. O que importa é se sentir bem. Quem falou, meu irmão, que vivendo nas suas orgias, vivendo nas suas bebedeiras, vivendo nas suas homossexualidades, ser feliz? Quem falou para você, meu irmão, que viver na idolatria, isso é felicidade? Quem falou para você, meu irmão, que andar bêbado, se embriagar, isso é felicidade? Isso é caminho para o inferno. Isso é, meu irmão, a perversão, a perdição do homem. Se apronta para se encontrar com Deus. Se prepara para encontrar com o Salvador. Se prepara para encontrar com Cristo. Tendo conhecido a Deus, não glorificar a Deus. Você já conheceu em algum momento a Deus? Em algum momento já ouviu falar de Deus? E eu te pergunto também, você tem glorificado a Deus como Deus? Tendo conhecido a Deus, você tem glorificado a Deus como Deus? Tendo conhecido esses caminhos, você tem seguido esses caminhos? Sabendo que Deus é justo, você tem buscado a justiça de Deus, você tem sido justo também? Tendo conhecido o caráter de Deus, você se parece com Cristo. Seu caráter é o caráter de Cristo, porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Mas hoje o povo prefere imitar os seus artistas, seus jogadores, os seus ídolos, ídolos da música, preferem imitar Pablo Vittar, Neymar, Anitta. Mas você tem que ser imitador de Cristo, não de um profano. Se você se parecer com um profano, meu irmão, você será um profano também. Mas se você se parecer com o santo que é Cristo, santo você será também. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar em buscar a Cristo. Nós temos que perseverar em buscar a santificação. Nós buscamos a Deus para encontrar salvação, mas muitos buscam a Deus hoje para encontrar bênçãos, para encontrar prosperidade. Nós não devemos buscar Deus atrás dos bens,
materiais, dos seus próprios interesses, para casar, para descasar, para poder ser feliz. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar Deus em primeiro lugar e a tua justiça, para que as demais coisas Deus possa nos acrescentar. Busque a Deus em primeiro lugar e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Eu te digo que o dia do Senhor vem, o dia do Senhor está se aproximando. Não há tempo a se perder. Busca no endereço certo. O endereço é Cristo Jesus. Não há tempo para se perder, para ficar errando o endereço. Não é na igreja evangélica, não é na igreja católica, não é a igreja do Macedo, não é a igreja do Valdemiro. A igreja do Papa não é a igreja de Cristo, é do Papa. A igreja do Valdemiro é do Valdemiro, não é de Cristo. A do Macedo é do Macedo. A Assembleia, ela tem um dono, mas a igreja de Cristo somos nós. Nós pertencemos a Cristo Jesus, se nós tão somente nele perseveramos e buscamos. Não é o endereço, meu irmão. Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Aonde que você vê o caminho no catolicismo, adorando imagem de escultura? Isso não é adoração a Deus. Acendendo vela para morto, isso não é adoração a Deus, isso é feitiçaria. Isso não é adoração a Deus, porque Deus, ele mesmo deixou como mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu ou do que há na terra, e não se prostrarás diante delas, pois eu sou o Senhor teu Deus. Essa é uma ordem que Deus deixou. Será que o povo persevera e permanece nisso? A Bíblia diz como mandamento: não se prostrará a uma imagem de escultura. Mas o povo hoje tem uma religião oficial, a qual mais lucra em cima de imagem de escultura, e o povo está errando, acreditando que se dobrar diante de uma imagem de escultura é normal, acreditando que isso é uma reverência para Deus, acreditando que isso glorifica a Deus, mas isso não glorifica a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Não glorificaram como Deus. Até hoje, o povo não glorificou a Deus, dizendo que conhece a Deus. Será que esse Deus que você conhece é o Jesus da Bíblia? Ou é o Jesus de alguma qualquer religião? Será que o Jesus que você conhece, meu amigo, é o Jesus da Bíblia Sagrada? O Jesus que diz que não habita em templos feitos por mãos humanas. O Jesus que não tinha onde reclinar a tua cabeça. Jesus não juntou propriedades na terra. Jesus não juntou riquezas na terra. Jesus, ele disse: olha, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a tua cabeça. É esse Jesus que Goiânia tem servido? É esse Jesus que Goiânia tem colocado a sua esperança? O Jesus que disse que não tem aonde reclinar a tua cabeça? O Jesus que se fez pobre para com todos, para fazer todos ricos para com Deus, diante de Deus? Ou será que é aquele Jesus que se prega nas igrejas da prosperidade, onde dizem que Deus é rico e você também tem que ser rico? Qual Jesus você está seguindo? O Jesus da Bíblia, que diz que nós devemos buscar o reino de Deus e não acumular tesouro na terra? Ou Jesus da igreja evangélica, que diz que você tem que ser próspero, rico, como um sinal de que Deus está na sua vida? Te digo, meu irmão, que esse não é o verdadeiro Jesus. O Jesus que promete para o homem que ele vai ter riqueza, ele está totalmente contrário da palavra de Deus, é um falso Jesus, porque Jesus falou: nessa vida vocês terão grande aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Jesus que hoje é pregado, meu irmão, em cada religião, em cada igreja, tem se encontrado diferente do que a Bíblia diz, não é o mesmo. O menino Jesus do Natal não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus Cristo da Bíblia, ele cresceu, ele foi morto pelos homens, ele ressuscitou após o terceiro dia, ele está vivo, assentado pelos séculos dos séculos, à destra de Deus Pai. E a Bíblia diz que Jesus,
Ele não tem mãe. Jesus não tem mãe. Maria não é mãe de Jesus. Ela foi mãe de Jesus. Mas hoje Jesus ele foi glorificado como Deus no céu. Deus não tem mãe. Jesus como homem ele teve mãe. Mas Jesus como Deus hoje ele não tem mãe. Deus não tem mãe, meu irmão. Uma das piores blasfêmias que a religião católica comete contra Deus é falar que Deus tem mãe. Uma das piores blasfêmias que é proferida pela igreja católica é falar que Deus tem mãe. Deus ele não tem mãe. Deus é Deus. Deus ele não tem a pessoa que esteja com uma autoridade sobre ele, pois ele é a maior autoridade. Jesus quando ele estava na manjedoura, Maria deu a luz a Cristo. Mas veja que em Gênesis capítulo 1, a criação dos seres viventes, Jesus estava junto com o Pai. E ele disse, o Pai, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Jesus já era, antes que Abraão existisse, Jesus já era. No princípio ele era o Verbo estava com Deus. No princípio ele era a palavra, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. E ele desceu e habitou entre nós. Por isso que Jesus não pode ter mãe, ele já existia, já existiu. O que foi criado? A carne humana. A carne humana é algo momentâneo. E a carne de Cristo, ela desfez. Ele foi glorificado em um corpo glorioso. É um corpo glorioso, como o dos anjos, mais poderoso que o dos anjos. Deus ele não tem mãe, meu irmão. Ele está sentado no seu trono. A Maria está no pó da terra, descansando, esperando o grande dia do juízo, aguardando o seu grande dia de ser julgado, como você e eu também, meu irmão. Se nós descemos a sepultura agora, nós vamos aguardar o dia do juízo de Deus, se nós em Cristo permanecer até a morte. Mas se você permanecer fora de Cristo até a morte, meu irmão, sua alma será encontrada na perdição, na condenação eterna. No lugar chamado inferno será encontrada a alma daqueles que assim caminham perdidos sem Cristo. No inferno será encontrada a alma adúlteros, dos imorais, dos feiticeiros, dos sodomitas, dos imorais, dos efeminados, dos mentirosos, dos roubadores, dos avarentos cães. Os cães que na verdade são falsos pastores. Como Deus falou para Jeremias, na verdade eles são cães. Na verdade eles são cães gulosos que nunca se fartam. Eles nunca se fartam de pedir dinheiro em nome de Deus. Eles nunca se fartam de fazer campanhas para arrecadar dinheiro. Eles nunca se fartam. O catolicismo está rico de tanto vender mais escultura, mas eles nunca se fartam de tanto vender mais escultura. Assim como a igreja evangélica também está, meu irmão. Ela não se farta de fazer campanha, de ajuntar tesouro na terra, mas está se esquecendo de ajuntar tesouro com Deus. Está se esquecendo de ajuntar tesouros no reino dos céus, onde a traça e a ferrugem nunca consome, é onde os ladrões não minam e nem roubam. Pois Jesus ele disse, aonde estiver o teu coração, lá estará o seu tesouro. Aonde for encontrado o teu coração, lá será encontrado o seu tesouro. O teu tesouro está em Cristo. O seu tesouro ele está em Deus. O seu coração está onde? É em Cristo Jesus. Ou neste mundo avarento e sodomita, o mundo idólatra que rejeita o Filho de Deus até hoje. Aonde permanece o teu coração? Nesta palavra ou segundo a vontade do teu coração? O teu coração permanece aonde, meu irmão? Segundo esse evangelho que nós aprendemos de Cristo, ou segundo as vãs sutilezas, as vãs filosofias? Pois Jesus, ele está voltando à cidade de Goiânia. Você está preparado para encontrar com Deus? Se Jesus voltasse agora, como estaria esse mundo? Este mundo tem trocado a Deus ou tem trocado as demais coisas por Deus? Será que este mundo está preparado para encontrar com Deus hoje? Quantos que me ouvem agora estão preparados para encontrar com Deus? E se fosse agora, meu irmão, e se fosse neste momento, estaria preparado para encontrar com seu Deus, com seu Salvador, com o Criador?
Pois se prepare. Prepare-se para encontrar com Deus, pois Cristo Ele vem. Ele virá. Há de ter tua alma. Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo para começar outro, porque toda vez que o vídeo fica comprido demais, o celular corrompe o vídeo, ele dá erro. Então, quando perder esse, eu vou finalizar ele por aqui e começar outro, tá? Muito lotado aqui é 44, né? Aqui é a feira hippie, ó, como os irmãos estão vendo, feira hippie, multidão, né? Embora que hoje não é um dia de muito movimento, mas ainda assim tá bom para pregar, né? Então Deus abençoe a cada um e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e vamos continuar a semear.